Deus abençoe cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Pela graça do Senhor e tão somente pela graça dele, nós estamos dando início à nossa segunda semana teológica, oferecida pelo Seminário Batista Regular da Bahia. Essa é uma promoção da escola, tanto para os seminaristas, como também para a comunidade dos nossos irmãos. Então, é um grande prazer receber cada um de vocês aqui. Nós teremos uma semana com muitas atividades, com vários preletores, salientando esse tema que vocês têm aí projetado, escatologia e dispensacionalismo. Nós achamos que é urgente resgatar esse aspecto da nossa identidade batista. Numa época em que tanto dessa doutrina tem se perdido, poucos têm falado, nós achamos importante, como missão da nossa escola, trazer uma palavra especial a respeito desse tema. E hoje, pela graça do Senhor, nós temos a presença do pastor Evaldo Moraes, e ele vai trazer uma palavra especial a respeito das 70 semanas de Daniel. Então quero cumprimentar todos vocês, agradecendo a Deus pela presença de cada um, e cumprimentar também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, em seguida nós já vamos encaminhar a palavra ao pastor Evaldo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos, ó Pai, por essa grande oportunidade. Nós estamos felizes porque o Senhor nos concedeu a tua palavra e porque o Senhor também nos deu o Espírito Santo, que nos capacita e nos habilita a conhecê-la e compreendê-la com a alma. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelo Seminário Batista Regular da Bahia, pela existência dessa escola, pela missão, pelo ministério dela nessa comunidade, pelos pastores que aqui têm sido formados, por seus alunos. Nós louvamos, Senhor, o teu nome. Tudo o que nós desejamos, ó Pai, ao longo dessa semana é celebrar o teu nome, é celebrar o teu plano, é falar a respeito da tua grandeza, é poder sondar, nem que seja um pouco, do teu conhecimento e da maneira pela qual o Senhor tem conduzido a nossa história. Nessa noite nós pedimos uma bênção especial na vida do pastor Evaldo. Pedimos que o Senhor capacite o teu servo, que o Senhor o ilumine e que tudo o que ele venha trazer seja uma grande bênção para a nossa alma. Nós pedimos isso, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar já o pastor Evaldo para chegar à frente. Irmãos, enquanto o pastor Evaldo está chegando, nós teremos a primeira palestra, depois teremos um intervalo com o lanche. Logo depois do lanche nós vamos ter o sorteio de alguns livros e depois nós vamos seguir para a segunda palestra. Então, pastor Evaldo, Deus abençoe, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à nossa Semana Teológica. Meus irmãos, eu estou muito alegre em participar deste evento maravilhoso, pedindo desculpas pelo tempo de chegada, houve alguns imprevistos, mas graças a Deus estamos aqui e louvamos a Deus pela presença dos pastores participando conosco aqui neste trabalho, ao lado do pastor Marcos Perim, pastor Marcos Granconato, pastor Valnei Veras. Eu me sinto um leão na cova dos Daniéis. Então nós temos um tema sublime, maravilhoso, e parabenizamos ao pastor reitor deste seminário pela escolha da temática, por começar bem, iniciando com as 70 semanas de Daniel, que servem de chave para a nossa visão, que é dispensacionalista e que gira em torno do pré-milenismo e do pré-tribulacionismo. Então isso é maravilhoso. E aí eu quero convidar a todos para lermos Daniel 9, e aí vamos acompanhar a leitura aqui no slide, versos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade,
para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Nós, considerando a oração inicial do pastor Marcos Perim, nos colocamos na dependência do Espírito de Deus para, junto com os irmãos, analisar este tema. Quais seriam os objetivos deste estudo? Elencamos 7. Buscar uma hermenêutica correta da profecia, expor a interpretação histórico-gramatical ao texto, somos literalistas, mostrar sua elaboração cronológica de modo exato, ver o tempo da igreja como uma lacuna profética, notar que a era atual não é o princípio de dores, como muitos imaginam, entender melhor o período da tribulação, perceber a relação Daniel-Apocalipse como fator sine qua non para a compreensão da profecia, porque é com a 70ª semana de Daniel que podemos compreender melhor o sermão escatológico do Senhor Jesus, tanto em Mateus 24 e 25, quanto em Marcos 13, como em Lucas 21. E também entender melhor, por sermos futuristas, o Apocalipse, compreendendo que o versículo de número, vamos dar uma olhadinha aí na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, diz o Senhor Jesus Cristo para o apóstolo João na ilha de Patmos. E aqui entendemos como o passado do Apocalipse, o capítulo 1, do verso 19 para trás, até chegar ao verso 1, o presente do Apocalipse, o momento em que o Espírito Santo fala às igrejas, ou seja, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 é o presente para a nossa era, daquele livro em termos de profecia. As mensagens para a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia foram direcionadas às igrejas daquela época, mas também valem para nós. Cada uma destas igrejas, aí podemos acompanhar rapidamente, capítulo 2, verso de número 7, a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2 e o versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo de número 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes 3 e verso 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo de número 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então estamos na época, desde Atos 2 até Apocalipse 4, 2, nós estamos na época do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então,
é o momento em que o Espírito Santo, tal qual Eliezer preparou Rebeca para Isaque, ele está preparando a igreja para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para o Apocalipse, nós enxergamos o seu presente, capítulo 2 e 3, e o seu futuro, capítulo 4. É interessante que em 1:10 ele diz que ele fala que foi arrebatado, mas é no capítulo 4:2 que esse arrebatamento se concretiza, e aí nós lemos: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Aí projetando para o futuro, e logo fui arrebatado em espírito. O apóstolo João também prefigurando ao arrebatamento da igreja. Capítulo 4 e 5, a igreja no céu, arrebatada, indo para o seu bema, casar-se com o cordeiro em suas bodas, e preparando-se a partir do vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, até o aguardar o período tribulacional, que é do capítulo 6, quando o anticristo se manifesta. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo, e o cavaleiro do capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco ali é Jesus Cristo. Então, do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 até o 19, nós temos o período tribulacional, que envolve 7 anos, e que começa com o anticristo e termina em Armagedon com o Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos a 70ª semana de Daniel. Aí nós temos a profecia das 70 semanas fazendo-se cumprir a partir da terceira parte. Capítulo 20 é milênio, de 1 a 6, verso 7 a 10, a soltura de Satanás. A partir do 11 a 15, nós temos o juízo final, e 21 e 22, o estado eterno. Aí está a divisão do Apocalipse. Então, seguindo adiante, vou pedir para o irmão Robson descongelar. Ok, nós temos o contexto da profecia. Então, Daniel, ele contempla a queda do Império Babilônico, o período exílico que durou 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, acabou, e ele está no primeiro ano do rei Dario, e ele está na expectativa, porque quando ele lê nos livros, capítulo 9, vamos lá para Daniel 9, versos 1 e 2, ele vai compreender pela profecia de Isaías, está ali o de Jeremias, capítulo 25, 11 e 12, e 9 e 10, e também o livro de Crônicas 36, 21, nós olhamos para a profecia, para o livro de Daniel, até chegarmos à profecia dada por Gabriel. Ele diz assim nos versos de número 1 e 2: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, aí pensa em Crônicas e Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Essa é a sua análise, essa é a sua visão hermenêutica desses textos. E aí o profeta Daniel, nessa compreensão, ora ao Senhor, busca ao Senhor, e por 21 dias ele aguarda essa resposta, e Deus lhe manda a resposta. O anjo Gabriel é que dá a profecia. Então a profecia angelical vem de Gabriel. Em que circunstância? Daniel e a nação estavam no final dos 70 anos de cativeiro babilônico, razão pela qual o profeta deseja saber o futuro da nação. Ele pensou que agora a vitória viria, agora Israel seria contemplada com bênçãos. Lê do engano. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus, Isaías já diz em capítulo 55, não são os nossos pensamentos. Enquanto ele pensava no findar desses 70 anos, a profecia está correta, e Deus vem com bênção, sim. É fato que no Império Medo-Pérsico
O povo de Deus vai ter o privilégio de ver seu templo restaurado via Josué e Zorobabel, Neemias e Esdras, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso vai acontecer. Então, bênçãos virão, mas ainda não é a bênção maior. E Deus vem agora com 70 vezes 7. Daniel pensou em 70 só, mas Gabriel traz 70 vezes 7. E é incrível. Depois da 69ª semana, ainda teremos mais um tempo indeterminado que chamamos de lacuna profética, pelo qual nós vamos contemplar já quase 2000 anos. Isso já supera até os 490 anos das 70 semanas. Qual o tempo indicado por elas? Essa semana se refere a um período de 490 anos, uma vez que são semanas de anos e não de dias. No capítulo 10, verso 1 e 2, temos semanas de dias. Ali a palavra hebraica traz a ideia de semana de dias. Ele por 21 dias ou por 3 semanas não jejuou. Mas há semanas de anos, e a gente tem que se acostumar com isso, porque no Antigo Testamento contemplamos esta situação. O próprio Jacó, ele trabalhou por Raquel uma semana, mas eram 7 anos. E depois ele foi enganado por Labão, teve que cumprir mais uma semana, 14 anos. Há o ano sabático também judaico, que seria depois de 6 anos, viria o ano sabático. Então, meus amados irmãos, apresentando a profecia, então todo o período da profecia é de 70 anos, mas a gente tem que entender que esses 70 anos estão divididos em 3 etapas. Primeiramente 7 semanas, depois 62 semanas e em seguida uma semana. E a gente olha para aquelas 7 semanas, contempla um período, aquelas 7 semanas dá 49 anos, e a gente vai pensar assim, olhando para aquelas 7 semanas. Começa com a saída da ordem para restaurar Jerusalém, a cidade, e também a construção do templo, e a restauração também dos muros. Então, construção dos muros, construção do templo, construção da cidade, é o marco inicial. 49 anos depois, nós já temos a cidade construída, nós já temos a cidade pronta. Então, o primeiro marco, da saída da ordem à construção da cidade, por Neemias e Esdras, Josué, Zorobabel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Da construção da cidade, aí nós entramos nas 62 semanas, até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, assentado no jumento. Nós temos o marco 2. Então, marco 1, da saída da ordem até a conclusão da construção da cidade. Marco 2, da construção da cidade até a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Uma semana quase antes dele ser crucificado. É bom lembrar que a profecia vai dizer, depois das 62 semanas, será morto o Messias. E ele vai ser morto na sexta. E ele entra triunfalmente no domingo. E a última semana é deslocada, ela é deslocada pela entrada da igreja. A igreja nasce 50 dias após a Páscoa. O Senhor Jesus Cristo fica 40 dias na terra instruindo os discípulos. 10 dias depois ocorre o Pentecostes e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E a igreja é batizada, selada, penhorada, ungida e plenificada no Espírito Santo no ano 32 e nasce. E ela entra com uma nova dispensação, a da graça, que se substitui a dispensação do reino. Essa é a nossa visão. Aí pastor Valnei e pastor Granconato é que vão analisar essas questões, não é, pastor? Com o dispensacionalismo progressista e o clássico. Graças a Deus o pastor me colocou nas 70 semanas. Então,
esse problema agora é com eles, né? Então aqui eu estou mais, é complexa, mas para mim está mais tranquila, né? Ninguém vai debater com o pastor. O senhor não convidou um reformado aqui para dizer que a 70ª semana começa com o batismo de Cristo. E aí o ministério dele dá 3 anos e meio. Ele é o príncipe, os 2 príncipes não são 2 príncipes, ali é Cristo. Na metade da semana ele morre no Calvário e cessa os sacrifícios. Eu não sei como é que ele quebra o pacto com os judeus, não sei. E aí depois, logo se cumpre os outros 3 anos e meio, e aí para os reformados a 70ª semana se cumpriu ali. Para nós só se cumpriu a 69ª com Jesus no jumentinho. E aí o Senhor Jesus em Pentecostes entra com o mistério que esteve oculto dos profetas do passado, entra com a igreja enquanto lacuna profética, que para nós, batistas regulares, é um parênteses que foi aberto e que ainda está aberto, adentrando a dispensação da graça, para que no tocar da trombeta de Deus, no ressoar da voz do arcanjo, provavelmente Miguel, nós seremos arrebatados. Aí Deus fecha o parênteses, ele contemplando agora os gentios, ele abriu o parênteses em Pentecostes, claro, só com os judeus, mas depois a igreja se estende aos gentios, e o apóstolo Paulo é a grande prova, esse doutor dos gentios. E aí, na hora da igreja, haverá o arrebatamento, o parênteses se fecha, e a 70ª semana, ela entra como um momento de tempo em que nós temos o anticristo assumindo as rédeas do mundo e Jesus Cristo tomando esse reino, porque no passado Deus deu a Adão e Eva, quando disse: domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. O reino do mundo, os reinos do mundo foram entregues a Adão, mas Adão de bandeja entregou a Satanás, e ele disse na tentação a Cristo: foi entregue a mim e dou a quem quero. Entretanto, não vai ficar na mão dele, porque os reinos do mundo voltarão a ser do Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, quando voltar em Armagedon, ele vai se assentar no trono de sua glória e reinará sobre a terra 1000 anos literais. Então, deu para compreender aí os 3 estágios. A profecia inteira, ela fala do povo de Daniel e da sua cidade, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Aí queremos destacar o texto em si. Quando nós lemos esse texto, nós vamos verificar no capítulo 24, que as 70 semanas foram determinadas, não para a igreja, não para os gentios, mas sobre o teu povo. Aí é o povo judeu, é o povo de Israel. E este versículo que está lá em cima, para nós é milênio, porque 6 coisas ali são prometidas: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Essas 3 coisas só Jesus pode fazer, como Redentor. Para Israel, Messias. Como Messias, ele deu a sua vida por todos. Mas ali, em especial, nós estamos destacando a admissão, Romanos 9, 10 e 11, a admissão de Israel. Nós estamos admitindo ali a redenção de Israel. Israel vendo aquele que ela traspassou, Israel conseguindo adquirir a redenção por Jesus Cristo. Redentor de Israel, o remidor de Israel, ele vai dar fim aos pecados da nação, extinguir a sua transgressão, expiar a sua iniquidade. Como Redentor, como Rei, Messias Rei, ele vai trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. É fato, Ezequiel declara que o templo ele vai ser restabelecido no
milênio. Então ali é milênio, é o reino dos céus sobre a terra. Indo para o capítulo 25, temos a divisão, 7 semanas e 62 semanas. E aí nós temos, no findar das 62 semanas, que é igual a 69, porque a gente vai somar 7 mais 62, 69, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ali nós temos a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Período da igreja, quando o parêntese entra, a gente está destacando, irmãos, o seguinte: depois das 62 semanas, na sexta-feira, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí nós temos o povo do príncipe como o povo romano, destruindo a cidade e o santuário, e tem profecia para isso. Tem gente que se concentra muito na expressão de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, como preâmbulo do sermão escatológico. Aí pega esse período e pensa só no templo. Não vê de tudo isto, as pedras elogiadas, a pomposidade do templo elogiada pelos discípulos de Cristo no Monte das Oliveiras. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas também ele faz uma profecia no livro de Lucas sobre a cidade. E ele chora sobre a cidade e diz que não ficaria sobre a cidade pedra sobre pedra. No ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, ele sitia a cidade e ele destrói tanto o templo quanto a cidade. Então nós temos o povo do príncipe que há de vir destruindo a cidade, destruindo o santuário, no ano 70. E o seu fim será como inundação. Agora, onde entra o período da igreja? A partir do ano 32. Mas para destacar, até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações, então até o arrebatamento da igreja. É por isso que de antemão nós dizemos: não concordamos em alguns irmãos, respeitamos a posição, dizer que estamos no princípio de dores. Nós não estamos no princípio de dores. Podemos dizer que estamos no prelúdio do princípio de dores. E onde é? Mas tem guerra, mas tem problemas, tem fomes. Fica com isso aqui, ó. Até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. É o tempo até a igreja ser arrebatada. Para nós o princípio de dores são os 3 anos e meio iniciais, e a grande tribulação são os 3 anos e meio finais. Entendemos assim. E aí vem o período, os 7 anos. Então pensa comigo, como que o príncipe de cima, lá do 24, chamado antes de príncipe Messias, com M maiúsculo, príncipe com P maiúsculo, aí é Cristo. Mas esse príncipe com Pzinho é o anticristo. Mas o anticristo gosta de tomar o lugar de Cristo, né? Gosta de também falsificar, enganar, e confunde. Tem gente que bate o pé dizendo que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é Jesus Cristo. Mas aquele cavalo, ele tem uma cor branca, ele sai vitorioso e para vencer, mas ele recebe ordem de Cristo: vem, e ele vem para entrar no cenário do mundo. Então, tanto o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus Cristo, é o anticristo, e o príncipe aí é o anticristo, o príncipe com P minúsculo, porque está falando ali que o povo do príncipe que há de vir. Esse povo do príncipe, nós já sabemos que o anticristo será judeu, mas ele vem sob a batuta do império romano. Então ele vem, e o povo do príncipe que há de vir, que destruiu a cidade, foi o povo romano. Ele é judeu, mas os primeiros 3 anos e meio dele será em Roma, e os 3 anos e meio dele finais será em Jerusalém. Primeiro ele começa no seu império, essa besta que emerge do mar. Então, esse ele aí é um pronome idêntico, e ele faz referência ao príncipe mais próximo.
Quando ele diz e ele aí, o e ele aí está muito mais próximo do príncipe com P minúsculo do que do príncipe com P maiúsculo. Então, ele é o anticristo, firmará uma aliança com os judeus por uma semana, e ele é o Messias falso. Jesus Cristo, em João 5,43, ele disse: eu vim em nome do meu Pai, se outro vier em seu próprio nome, a ele aceitareis. E ele virá em seu próprio nome, porque o povo de Israel não aceitou a Cristo, até hoje acredita naquela mentira do capítulo 28 de Mateus, de que o corpo dele foi roubado. Então não acreditam que Jesus é o Messias. Automaticamente eles esperam, não somente eles, os judeus esperam o seu Messias, como os budistas aguardam a quinta encarnação de Buda. Há aqueles que aguardam outras encarnações de outros cristos. Então falsos cristos estão sendo almejados, e antes de Cristo vir, o anticristo virá como um falso Cristo de Satanás. Ele é anticristo porque ele se opõe a Cristo, mas ele é anticristo também porque ele assume o lugar de Cristo. Então ele firma aliança com Israel, e na metade da semana ele vai cessar o sacrifício. Ou seja, essa metade da semana, irmãos, é muito interessante. Olhando o Apocalipse, você vê, acontecerão muitos eventos na metade da semana. E um deles é esse aí, quando ele quebra o pacto com Israel, proíbe o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse período nós chamamos de tribulação, que dura 7 anos, e vamos dar aos primeiros 3 anos e meio o nome de tribulação, e aos 3 anos e meio finais o nome de grande tribulação. A partir daí, esses 2 príncipes vão aparecer, e aí nós já fizemos uma análise sobre ele, e o início da profecia é fixado, tendo por princípio a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí está o marco desde a saída da ordem. Então a ordem é o marco, e aí nós podemos pensar nessas questões. Primeiramente, a saída da ordem, o Messias príncipe e o príncipe anticristo está aí. Outro ponto importante, aí o Dr. Alva McLean, no livro As 70 Semanas de Daniel, ele faz essa proposta. Então ele expressa aí, é interessante notar que o aparecimento do Messias, o príncipe como príncipe de Israel, finaliza a 69ª semana. Então naquela entrada triunfal, Cristo finaliza a semana. E é interessante, irmãos, que ele entra na cidade, é aclamado rei, aos hosanas, e há uma expressão que está no Salmo 118, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Só que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então os seus não o recebendo, o rejeitando, ele chora sobre a cidade. Naquele dia, se Israel recebe a Cristo, poderíamos dizer que a 70ª semana poderia acontecer. Mas Israel rejeitou a Cristo. Claro, irmãos, tudo isso está nos planos de Deus. Nós bem sabemos, né, pastor Marcos? Está nos planos de Deus, nos seus projetos. Israel rejeita, e aí essa 69ª semana se finda ali, naquela entrada triunfal do rei Messias. É interessante saber que em alguns momentos Jesus Cristo tentaram aclamá-lo rei. Lembra da multiplicação dos pães, do capítulo 6 de João? E ele não aceitou, mas agora ele aceita. E até alguém que repreende os fariseus e os saduceus, ele diz: se estes se calarem, as pedras clamarão. Ele aceita ser aclamado rei. E ali ele é sim o príncipe que está entrando em Israel, cumprindo a 69ª semana de Daniel. Mas a rejeição de Jerusalém vai resultar em Deus abrir a lacuna profética em Atos 2 e fechá-la em Apocalipse 4:2. Ainda após as 69 semanas e antes da 70ª semana ocorrem 2 importantes eventos. Isso já mostra, irmãos, que ela não está sequencial, ela é de continuidade das 7 semanas até
as 62, mas na terceira etapa ela é parada pela entrada da igreja. Então nós temos a morte do Messias, que está dentro desse contexto, e a destruição de Jerusalém. A morte do Messias no ano 32 da era cristã, a destruição de Jerusalém no ano 70, e a 69ª semana ainda está projetada para o futuro. Aí está. E aí eu quero destacar uma coisa interessante, irmãos, no verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra consumação. O que é consumação? Lembra que Jesus disse em 28:20 de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é a consumação? Quando é que começa a consumação? Você já parou para analisar? Quando começa e quando vai terminar? Pare para pensar sobre isso. Quando começa a consumação e quando termina a consumação? Estamos na consumação? Ela já começou? Ela vai começar? Olha, quando Jesus estava na cruz, ele usou uma das 7 frases do Calvário, foi: está consumado. Na sua oração sacerdotal, 17, 4 e 5, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra? Uma mão: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. A consumação, quem nos dá o início da consumação é o escritor de Hebreus. Abra aí capítulo 9 e você vai ver quando começa o início da consumação. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Agora olha para o verso de número 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, qual é a palavra? Agora, porém, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A consumação começou no Calvário. A contagem regressiva para o fim do mundo começa no Calvário. E termina quando? No arrebatamento? Não. Termina no Armagedon? Não. Sabe quando é que ela termina? No final do milênio. O que é o milênio? 10 séculos. Contagem regressiva no relógio de Deus para tocar fogo nessa terra, para que os céus passem com grande estrondo e os elementos ardendo se desfaçam e ele crie novos céus e nova terra onde habita a sua justiça. Então a contagem regressiva dos séculos na terra vai se dar no início do milênio até o último dia do 10º século do milênio. Então aí é consumação. E aí nós pensemos nisso quando falarmos ou analisarmos a consumação. Finalmente se apresenta a última ou 70ª semana, principiada pela aliança entre o príncipe vindouro e a nação de Israel por uma semana. No meio dessa semana a aliança é quebrada pelo príncipe vindouro, que fará cessar o sacrifício judaico, começando assim um tempo de ira e desolação até o fim. Totalizadas as 70 semanas, será inaugurado um tempo de grande bênção, como nunca houve para a nação de Israel, que é o período do quiasmo, o período milenar. Então, irmãos, aí está as bases que já apresentamos para os irmãos. Então, o período expressa a semana de anos e não de dias. Já falamos também a expressão aí, setes, são 70 setes. E essa semana é de anos, no nosso texto,
e de dias em Daniel 10, 2 e 3, aí o paralelo em 9 é de anos em Daniel de dias. Temos a ideia em outras passagens bíblicas, eu não vou poder, por causa do tempo, analisar. Os dias eram em número de 30 e o ano 360. É bom a gente ter isso em mente, porque o nosso ano das 70 semanas de Daniel tem 360 dias e não 365. E o mês tem 30. Isso não é novidade quando a gente vai para Gênesis 7:11 e nota o período do dilúvio, quando Moisés registra lá os 150 dias e ele aborda 5 meses. Então 3 vezes 5 dá 150. Então o período é de dias e não de 30 dias e não de 31, como no nosso calendário gregoriano, de anos bissextos, de 365 dias. Isso é bom para a gente fazer a conta. E o Robert Anderson, no livro O Príncipe Vindouro, ele faz o cômputo dessa semana. Mas antes de chegar nesse cômputo, temos o decreto. E então, qual é o decreto, meus amados irmãos? Qual é o decreto? Nós temos aí vários. Então as escrituras trazem vários. O decreto de Ciro, em 538, e aí você tem Crônicas e Esdras. Só que o decreto de Ciro é um decreto para somente a restauração do templo. Não tem nada de muros nem cidade. O decreto de Dario, em Esdras 6, 3 e 8, templo também. Você pode examinar. Os meus 30 minutos de atraso não permitiram a gente analisar essas partes. Mas aí, o decreto de Artaxerxes, em Esdras 7, 7, também não. Todos os decretos acima são decretos de restauração do templo, não dos muros e da cidade com o templo. Mas esse aqui, de Artaxerxes, em seu 20º ano, não tem o dia. Se não tem o dia, a interpretação é primeiro dia. Então no primeiro dia, lá no 20º ano do mês de Nisan, nós temos o decreto que Neemias orou a Deus e pediu ao rei Artaxerxes, e o rei decretou a restauração dos muros, da cidade e do templo. 445 a.C. é a data, porque nós temos precisamente a data, porque temos lá o 20º ano do rei Artaxerxes. Então 445 é a data. Chave cronológica para nós: período das 70 semanas, 490 anos. Só que até agora se cumpriram 483. Estão faltando 7 anos. É importante notar que desde a saída da ordem para reconstruir a cidade e o aparecimento do Messias, o príncipe, se passaram exatamente 69 semanas ou 483 anos, pensando no cômputo 360 dias para o ano e 30 dias para o mês. Ou ainda, se você fizer a multiplicação, vamos ter 173.880 dias, porque como é que multiplica? Pega 69 e multiplica por 7, dá 483. Pega 483 e multiplica por 360 dias. Aí você tem essa numeração, para a gente ter uma análise boa e não fazer confusão, como o Miller fez, que pegou lá capítulo 11 de Daniel, fez o cômputo das 2.300 tardes e marcou a segunda vinda de Cristo para 22, 23 de outubro de 1843. Se deu mal, saiu da igreja batista, foi marcar a data, todo mundo aconselhou para não, foi ao monte e Jesus não voltou. Marcou para o outro ano, Jesus não voltou. Aí voltou para a igreja batista, mas deixou o problema, e White pegou e disse que ele entrou, foi em um lugar lá no céu, ninguém entende mais isso, né? E purificou o santuário lá em cima e criou uma religião. Então você tem aqui uma análise mais apurada. Graças a Deus a gente não marca tempo para a volta de Cristo, não podemos, porque a vinda de Cristo é dividida em duas fases: invisível arrebatamento, visível revelação ou apocalipse. Então a parousia ou presença é o arrebatamento, claro que aplica também à revelação, ao apocalipse, à epifaneia, à manifestação. E nós não temos que ficar olhando, desculpem-me, o pessoal da chamada meia-noite e da Notícias de Israel, a turma de Vimalgo, o Peter Malgo, esse negócio da gente ficar olhando para Israel para marcar tempo.
e ficar muito concentrado em Israel, e pegar a escatologia para querer trazer Torres Gêmeas, está na Bíblia, e trazer muitas coisas, fatos, acontecimentos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, e fazer essa interpretação. Isso é coisa de progressistas. Já temos o povo que diz que o Apocalipse todo se cumpriu. Isso é coisa de preteristas, mas nós somos futuristas. Então nós preferimos ficar analisando a Bíblia, que já tem fatos demais, para que nós possamos analisar. Só que a igreja não espera sinal nenhum. A gente até canta: os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Mas a gente não espera sinal nenhum. Não existe sinal nenhum. O que aguardamos não são sinais, porque a volta de Cristo é iminente, ou seja, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Pode ser agora, e a gente não espera sinal. O que a gente espera é a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos o Senhor dos sinais, e não os sinais do Senhor. É isso. O arrebatamento não pede sinal. Agora tem uma coisa que a gente tem que analisar. Quando o pastor tiver o tempo aí, o senhor diz, viu? A gente tem que analisar. Eu quero pegar aqui para a gente pensar daqui a pouco, quando entrarmos na lacuna. Tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Para a gente entender bem que a igreja está esperando Jesus Cristo voltar. Então, a soma. Aí nós temos a data, 14 de março de 445, final da 69ª semana, 10 de Nisan, a entrada de Cristo em Jerusalém, 6 de abril de 32, aí você pega 445 até 32, dá 476 anos, 476, mas você pode dizer, não pastor, tem 477, só que a gente tem que pensar no período, aquele período do calendário que você tem o antes de Cristo e depois de Cristo, e você tem lá um calendário que vem decrescente e o outro que vai crescente. Então, quando a gente tem antes de Cristo, vai decrescendo, e nós temos o marco zero, vai crescendo, marco zero. Irmão, não tem ano 1, o ano 1 é um só, então você tem que tirar um ano ali para ficar 476, vezes quanto? 360? Não, vezes 365 dias, 173.740, mas temos 173.880. O que é que falta aí? Os anos bissextos durante esse período todo, se a gente somar dá 116 dias, 116 dias dos anos bissextos, e você pegar aquele marco ali, da entrada triunfal até a morte de Cristo, nós temos 16 de março a 6 de abril, 24 dias, e você soma, dá exatamente esse tempo. A lacuna profética, eu entro com essas duas bases. Por que a gente crê na lacuna profética? É tranquilo, irmãos, é tranquilo. Existe o tempo dos gentios e existe a plenitude dos gentios. O que é o tempo dos gentios, pastor? O tempo dos gentios, os gentios do tempo dos gentios não são iguais aos gentios da plenitude dos gentios. Os gentios do tempo dos gentios são incrédulos, perseguidores de Israel, desde Babilônia, a batalha de Carquemes, 605 a.C., desde Babilônia, quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados cativos, até o reinado da grande estátua, que se compõe dos 4 impérios, do babilônico, medopérsico, grego e romano. É uma estátua no sonho de Daniel, e são os animais. É uma estátua no sonho de Nabucodonosor, é uma estátua, são os animais, os 4 animais de Daniel 7, e está em Apocalipse, o leão, o leopardo, o urso e o monstro indescritível. A besta que vistes, ou que João viu, era semelhante ao leopardo, e aí entra o leopardo, o leão, e entra os 4 impérios, para formar a grande estátua, que a pedra vai bater, ainda não bateu. Ao invés de a pedra não bate na cabeça, que é Babilônia, não bate no tórax, que é Medopérsia, não bate no quadril, nas coxas, que é Grécia, nem bate nas pernas,
que é Roma lá, a pedra vai bater nos pés. Foi esse o problema da interpretação da hermenêutica dos doutores da lei. Eles tropeçaram na pedra, porque na primeira vinda eles pensaram que Jesus Cristo seria a pedra a esmagar o Império Romano. Só que se deram mal, tropeçaram na pedra, porque a pedra na primeira vinda veio edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra na segunda vinda vai bater nos pés, e aí nós temos 10 reis, porque os pés têm 10 dedos, a formação do novo Império Romano, nessa conjuntura de 10 reis, e aí esse Império Europeu vai se formar assim, 3 vão cair, e a besta sobe dentre esses 3, e vai reinar nesses 7 anos. Então, o tempo dos gentios é o período de tempo entre Babilônia e o Império Romano futuro, nos 7 anos de tribulação. E o tempo, a plenitude dos gentios é mais curta. Pentecostes, Apocalipse 4:2. Os gentios da plenitude são os salvos da igreja. Os gentios do tempo dos gentios são os incrédulos, desde Nabucodonosor, a Belsazar e tantos outros desse período. Então vamos dar uma olhadinha em Lucas 21:24. Lucas 21:24, o Senhor Jesus Cristo falando da destruição da cidade de Jerusalém, ele diz: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O tempo dos gentios vai se completar. Abra aí Apocalipse 11 e dá uma olhadinha. Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, nós vamos dar uma olhadinha aí nessa parte. Está aí, capítulo 11, versículo de número 3, diz, lê vamos ler de 1 a 2. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios, e estes por 42 meses pisarão a cidade santa. São os 42 meses finais, que dá 3 anos e meio, 12, 12, 12, 36, mais 6, 42, que são os mesmos, é o que Jesus profetizou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Quem finda o tempo dos gentios? Jesus Cristo em Armagedon, na sua segunda fase da vinda. Quem finda a plenitude dos gentios? Hebreus 9, 25 e 26 é o segredo que Paulo quer contar para nós. Romanos capítulo 9, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Quando a plenitude dos gentios entrar, fase número 1, Jesus arrebata a igreja, termina o tempo dos gentios, e ele leva a igreja, e agora entramos na fase final do tempo dos gentios, que são 7 anos, culminando com os 42 meses finais. Então, o que é que estamos esperando para Jesus arrebatar a igreja? São sinais em Israel? Não. O que estamos esperando é o número da igreja se completar. Começou com 120, em Pentecostes foi a 3.000, depois chegou a 5.000, não dá mais para calcular, mas na hora que se converteu o último crente da igreja, a igreja é arrebatada. É isso a plenitude dos gentios, é aí que a igreja vai subir, e por isso a gente prega o evangelho, e a igreja vai subir a partir daí. Nosso tempo acabou. Só uma coisa, pastor, que eu não posso deixar de falar: princípio de dores para nós. Então, duração do período: a 70ª semana de Daniel terá duração de 7 anos, assim divididos. Quem dividiu foi Cristo. Princípio de dores ou tribulação, os primeiros 3 anos iniciais. Mateus 24, de 1 a 14. Tem gente que pega o versículo 14: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, diz, a igreja só vai ser arrebatada depois que o evangelho ser pregado para todo mundo. Lê do engano, só vai ser arrebatada depois de todos os crentes se converterem da igreja, mas vai ter conversão na tribulação.
Essa ideia que a dispensação da graça acabou e não tem salvação para ninguém na tribulação é engano. Na tribulação nós temos uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, que se converte durante a tribulação. 144 mil vão se converter e vão pregar o evangelho, são judeus. Vai ter pregação do evangelho até no milênio. A gente quer botar o evangelho encerrando no arrebatamento. Se vai ter pregação do evangelho até no milênio, vai ter, a igreja é arrebatada e vai ter gente se convertendo. Só que tem uma notícia que não é muito boa, e eu vou ter que dar, viu, pastor? Rapidinho. Foi o pastor Gerson, já está no céu, que deu para a gente. Ele disse assim: eu tenho comigo que depois que a igreja ser arrebatada, só quem vai se converter é quem nunca ouviu o evangelho. Quem já ouviu não vai se converter. Tessalonicenses fala sobre isso, porque não tiveram o amor, não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus os enviará à operação do erro para acreditarem na mentira. Eu quero acreditar, pastor, que essa notícia não é, que essa notícia é fake news. Eu ainda estou pensando que alguém vai se converter, mas a probabilidade do que o pastor Gerson falou é muito grande. Então quem ainda não é crente se converta logo, viu? Porque depois que a igreja for arrebatada, quem não é crente já ouviu o evangelho demais, não vai ter chance não. Isso é justo, não? Brincou, agora arque com as consequências. Fechando, pastor. Princípio de dores ou tribulação. 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Esses 7 anos estão em Apocalipse. As 2 testemunhas pregando vestidas de saco nesses primeiros 3 anos e meio, 1260 dias. Tem 42 meses, tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tudo isso se aplica lá a Daniel. 14, quando chega o 15, irmãos, tempo de angústia para Jacó, não é para a igreja. E aí, os 3 anos e meio finais, Jesus Cristo vai dar. Ele diz assim, usando Daniel, versículo 15, ele diz: quando, advérbio de tempo, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Aí a gente pensa, é o anticristo chegando em Jerusalém, descendo Roma, matando as 2 testemunhas e começando a reinar em Jerusalém, ressuscitando, porque ele vai ser morto, a ferida mortal vai ser restaurada, curada, e ele agora vem a todo vapor. É o segundo Judas. O primeiro Judas traiu Jesus, foi chamado por Jesus de filho da perdição. O segundo Judas é o anticristo, trairá a Cristo também, e Paulo chama de filho da perdição. São os únicos filhos da perdição da Bíblia, Judas 1 e Judas 2, o anticristo, e são os únicos na Bíblia que são possuídos pelo diabo. E o diabo não possuiu mais ninguém na terra, demônio possui, mas o diabo só possuiu Judas, e vai entrar no anticristo e o ressuscitar. E aí o povo vai dizer, agora sim, o outro não ressuscitou não, mas esse a gente está vendo, ressuscitou. Aí Jesus diz, quando pois a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, é em Jerusalém, pode ser também a imagem da besta dentro do templo, como Antíoco Epifânio colocou a porca lá em 168, mas Jesus dá o tempo, quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ali começa a grande tribulação, quando, nesse momento, o anticristo, e quando é? Na metade da semana, lá em Daniel 9, na metade da semana, a abominação da desolação. Então qual é a nossa divisão? Se é na metade da semana, a outra parte da semana fica com quem? Princípio de dores. Se você achar que nós estamos no princípio de dores, eu vou lhe chamar de mid-tribulacionista e não de pré-tribulacionista, porque a gente já está nos 3 anos e meio da tribulação e não no prelúdio da tribulação. Mas eu respeito quem pensa diferente. Princípio de dores para mim é no período inicial do anticristo. Grande tribulação está aí. Que Deus nos abençoe. O slide vai ficar disponível, pastor, para os irmãos. Muito obrigado.